Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós começamos a terceira temporada e última temporada de Galeria do Terror, o nosso podcast. Para você que já conhece um pouco do nosso trabalho, sabe que nós já fizemos todos os episódios sobre a série clássica Além da Imaginação, já fizemos também de Galeria do Terror a primeira e segunda temporada, e agora, né, Marcos, a gente chega finalmente à terceira e última, né? Sim. Estamos aqui na reta final aqui da série, né, da Galeria do Terror. Exatamente. Então, agora a gente dá start, né, nos nossos podcasts, tanto os podcasts que saem para o YouTube, como as versões em áudio lá no Spotify. Inscreva-se lá em Cineclube da Masmorra, ou então em Além da Imaginação Podcast, no Spotify, como no YouTube, né? Vão sair os podcasts sempre às segundas e sextas-feiras. Lembrando que nós somos um podcast de cinema, então se você gosta de conhecer mais sobre diretores, sobre filmes e narrativas diferentes, coisas que estão fora do eixo hollywoodiano, aqui é seu lugar. Seja muito bem-vindo. E, Marcos, então, primeiro episódio da temporada, ele já começa em grande estilo, né? Porque ele traz um dos atores, assim, que é ator favorito de muita gente, que é o Vincent Price, né? Nesse episódio nós vamos ter Vincent Price, Bill Bixby, dois nomes aí, pesos pesados aí do audiovisual nos Estados Unidos, e também a volta do nosso querido diretor Janos Suzarki. Isso. Mais uma participação dele dirigindo episódio de Galeria do Terror. E ele faleceu ano passado, né? Quem acompanha aqui já sabe que a gente comentou sobre a carreira dele. Então a gente já falou sobre os filmes que ele já dirigiu. Ele é um diretor relevante e infelizmente já partiu, né? Uhum. Mas aqui, esse primeiro episódio com o Vincent Price, com ele, o incrível Hulk também, o Bill Bixby, né? Trabalhando aqui também no episódio, num papel ótimo, né? Uhum. A gente, só para a gente situar um pouquinho o nosso ouvinte, ou quem esteja, de repente, ouvindo a gente, começando a escutar os podcasts da série por esse aqui, a gente já falou do diretor do Janos Suzarki, ele é o cara que ele dirigiu 19 episódios do Galeria do Terror. Foi o diretor que mais dirigiu episódios, né, dessa série. E já falamos que é o diretor, entre outras coisas, do Em Algum Lugar do Passado, por exemplo, né, do filme. E dirigiu muitas séries de TV. Falamos mais de uma vez aqui sobre a biografia e a filmografia do Janos Suzarki. O Vincent Price... ao longo da nossa carreira aqui no Masmorra, falamos dele inúmeras vezes, em diversas situações diferentes. Ele é apenas o maior nome do cinema de gênero dos Estados Unidos. Ator, né? O maior ator de cinema de gênero dos Estados Unidos é o Vincent Price. Ponto, né? É o Dr. Phoebus, é a risada sinistra do Thriller do Michael Jackson, é o ator dos filmes do Roger Corman, inspirados em Edgar Allan Poe, e está presente em muitas centenas de filmes e muitas centenas de episódios de televisão também, incluindo 2 episódios de Galeria do Terror. Ele esteve no episódio da segunda temporada, a Classe de 99, vocês devem lembrar, e está de volta agora no Retorno do Feiticeiro. Exatamente. Né? O Classe de 99 foi de 22 de setembro de 71, e em 24 de setembro de 72 tem, então, o Retorno do Feiticeiro, né? The Return of the Sorcerer. Eu sempre gostei muito do Vincent Price. A gente tem alguns podcasts dedicados a ele, sabe? A gente teve uma ocasião que a gente faz esses especiais de Halloween. Aí a gente fez um especial Ingrid Pitt, Vincent Price, Peter Cushing, Barbara Steele. Então a gente gosta muito do ator, assim. Então não precisa nem nos repetirmos, né? Só você voltar um pouquinho atrás aqui no nosso longo feed, né, de podcasts e procurar Vincent Price, que você acha tranquilamente. Já o Bill Bixby, ele também já participou de outro episódio de Galeria do Terror na temporada anterior, que foi o The Last Rites of a Dead 4,
a Dead Druid, né? Nossa, episódio hilário, muito engraçado. Isso. Não era pra ser. O Bill Bixby, ele vem em episódios que tem algum elemento de humor, né? Bill Bixby, que é o incrível Hulk da série do final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele era o David Banner, o pessoal deve lembrar, né? O Lou Ferrigno fazia o Hulk quando estava transformado. E o Bill Bixby, ele além de ser o ator principal da série, ele também dirigiu vários episódios da série. Aliás, ele era um cara que ele também dirigia. Ele dirigiu episódios das Panteras, dirigiu episódios daquela série dele, Papai Precisa Casar, que ele era o ator principal e ele também dirigia. Enfim, série é muito tosca, né? Essa antigona, né? Devia ser muito engraçada. Papai ele era um nome importante da televisão americana dos anos 70, 80, enfim. Ele faleceu ali perto dos 50 anos de idade, né? Faleceu jovem. Sim. Você vê o Bill Bixby, esse que é um cara controlado, né, e tal. É um episódio que ele é muito diferente do conto pelo qual ele se baseia, né? Ele tem muito humor, né? Eu até penso assim, a gente vai falar, claro, sobre o episódio, que ele parece que foi feito sob medida para o Vincent Price brilhar muito, né? Você tem a impressão que você está vendo um filme do Roger Corman. Você está assistindo alguma coisa da Hammer, porque toda a cenografia, as cores do episódio, é tudo muito, né, exagerado e maravilhoso, assim, é muito legal mesmo. Esse episódio tem um tom bastante camp, a gente pode dizer, né? Que muitos trabalhos do Vincent Price, sobretudo trabalhos mais tardios, tinham um pouco muito, né, de camp. A gente tem também a participação de uma atriz que é a Tisha Sterling, Patrícia Sterling, né? E ela era uma atriz de TV também. Ela não tá viva, né? E ela participou de séries aí famosas, a Agente 86, o Batman a série de TV do Adam West. Ela também tem participação, é interessante da gente citar, na série Sexto Sentido. Ela participou de um outro episódio dessa série. Essa série, episódios dela foram remontados e colocados como episódio de Galeria do Terror nessa temporada que nós estamos aqui, quando a série foi vendida para outros canais de televisão. Para aumentar o número de episódios da terceira temporada, eles introduziram alguns episódios dessa série Sexto Sentido. E a Tisha Sterling está em episódios também dessa série. E, enfim, a gente já falou que ele é dirigido pelo Janos Suzarki, e o roteiro ele é do Halstead Wells. Já falamos, o Halstead Wells já escreveu alguns roteiros para Galeria do Terror, falamos dele já anteriormente, e vou só relembrá-lo que ele é um cara que ele era muito... ele é lembrado por ter escrito episódios da série Suspense, da série... da Galeria do Terror foram 6 episódios que ele escreveu, por exemplo. Sim. Né? E é baseado num conto de um cara chamado Clark Ashton Smith. Esse Clark Ashton Smith era um escritor de histórias de fantasia, ficção científica, terror, e ele é um dos 3 grandes, né, ali da famosa revista Weird Tales. Ele, ao lado do Robert Erin Howard, né, criador do Conan, e do H.P. Lovecraft, criador daquelas milhares de contos ali de horror e ficção e do horror cósmico. Uma das primeiras pessoas a colocar o Cthulhu ou Necronomicon, essa mitologia dentro de uma outra história além do Lovecraft, né? Exatamente. Assim. Eles eram amigos, só que eles eram amigos assim, se trocavam correspondência. Ele se correspondeu com o Lovecraft durante mais de 15 anos. Ele também trocava correspondência com o Robert Howard. Eles se encontraram fisicamente poucas vezes, uma ou outra vez só. Basicamente, mais da metade de tudo que esse cara escreveu foi publicado pela Weird Tales originalmente. Eles eram E esse cara, o Clark Ashton Smith, ele é uma das grandes influências de escritores como Harlan Ellison, por exemplo, e um tal de Stephen King. É muito influenciado por ele. Que legal. E é um cara que eu acho que tem pouca coisa dele publicada no Brasil, infelizmente. Inclusive.
Sim, sim. né? Tem uma característica que é importante também da gente falar no começo, até para a gente não ficar se repetindo, né? Que essa temporada, ela também tem uma diferente, porque ela é mais curta. Os episódios são mais curtos, né? Eles têm 25 minutos. Na temporada passada, os episódios tinham mais de uma história, tinha aquelas Isso. tenebrosas gags no meio, né? Uhum. Mas aqui eles são mais curtos, não tem mais as gags, né? Que a gente criticava bastante, né? E dependendo Isso. da edição do Blu-ray ou do DVD que você pegar, esse episódio ele pode estar colocado em uma outra posição. A gente está Isso. seguindo a posição do que a gente adquiriu, né? Para poder falar com vocês. Então, o interessante é para quem está assistindo tentar acompanhar junto com a gente lá no nosso canal do OkRu, né? Que eu postei todos os episódios, etc, para a gente poder ter uma ordem, né? E assistir juntos da mesma maneira. Só para situar o pessoal que está ouvindo a gente, e a Night Gallery, a Galeria do Terror, era exibido pela NBC originalmente, e ela era uma série que ela era exibida em rotatividade com outras séries. Uma semana era um episódio de Night Gallery, na outra semana um episódio de uma outra série, e eles iam fazendo essas séries rotativas. Na terceira temporada, a Night Gallery vai mudar de horário e de dia de exibição, e vai também ficar rotativo com outras séries. Sim. E vai passar a ter algumas mudanças da segunda para a terceira temporada. As mudanças são, você já citou uma, o tempo diminui. Eram episódios de 1 hora. Detalhe, a gente já, como vocês sabem, Night Gallery às vezes tinha mais de uma história em cada episódio e algumas gags de humor para completar 1 hora. Aqui não, é meia hora. Podendo ter uma história ou mais de uma, mas juntando tudo, a duração do episódio é meia hora. Outra mudança que teve, e que talvez os nossos ouvintes e quem for assistir vai perceber, o canal de TV falou o seguinte para o Jack Laird, o produtor, né, que era o cara que era o showrunner, ele falou: olha, a gente quer o mínimo possível de comentário social, de reflexão filosófica. A gente quer episódios que sejam mais leves, mais divertidos e mais agitados, com mais ação e nada de reflexão, profundidade. Fala isso pro Rod Serling, né? Que bem ou mal, ele que apresenta os episódios. Isso aí é uma patada, né? Não é à toa que aqui, o que a gente vai ter? Esse episódio, se você for o Clark Ashton Smith, provavelmente esse conto, ele era um conto mais sombrio, mais pesado. Eles aqui mudaram no roteiro para ele ter uma leveza, um humor, uma coisa meio camp, que é o que o canal queria para a terceira temporada. E assim foi. Depois, só para situar, quando a série foi vendida depois para outro, ela acaba na terceira temporada e ela é vendida para outros canais depois. Os episódios eles são alguns remontados, cortados, trocados de ordem, é colocada uma nova trilha sonora. Tem episódio que ele foi diminuído, a metragem, cortaram partes. Tem episódio que foi aumentado, colocando de qualquer jeito pedaços de outras coisas. E talvez quem até procura, quem baixou a série, dependendo do arquivo que você baixe, você vai ver essas diferenças que acontecem. E para aumentar o número de episódios da terceira temporada, também pegaram episódios daquela série Sexto Sentido. Eles pegavam episódios que eram de 1 hora, cortavam para ficar meia hora e botavam a narração do Rod Serling no começo. Né? A gente comentou já mais de uma vez, desde que a gente começou a falar de Night Gallery, o quanto foi decepcionante para ele, né? Tem entrevistas, né? A gente até legendou e colocou em um dos podcasts entrevistas dele falando que ele não tinha nenhuma autonomia, ele não apitava nada, quem mandava era o Jack Laird, né? Então era ele que decidia as coisas, então as coisas saíram muito do prumo. Dá para ver por essa terceira temporada que eu acho que vão ter episódios legais e vão ter episódios sacais também, né? Isso. Com toda certeza. Na terceira temporada, o próprio poder de decisão do Jack Laird, do próprio showrunner, foi diminuído.
Claro. Muitas das mudanças ele também não queria, e depois o que foi feito com a série, quando ela depois foi vendida para outros canais, aí ele não queria mesmo, ele ficou muito chateado. O Rod Serling disse em mais de uma entrevista que a série tinha o potencial para ser algo muito bom, muito melhor até do que ela foi. Infelizmente, tanto a interferência da NBC nas decisões artísticas e narrativas da série, quanto depois a forma como a série foi totalmente remontada, impediram da série C chegar onde ela poderia ter chegado em termos de padrão de qualidade, porque ela tinha, para começar, o Rod Serling envolvido, né? Então ela podia ter chegado no padrão de qualidade, né? Meio mas que pegaram ele para apresentar, tinha a assinatura dele, tanto que é Rod Serling's The Night Gallery, não é Jack Laird's The Night Gallery, né? E pegavam o nome dele, só que eles faziam o que eles queriam, né? Aí o estúdio se meteu, né? Emissora, e é assim que as séries acabam, né, gente, né? Quando começa com uma ótima ideia, vamos lembrar que o primeiro episódio, voltem lá para o primeiro, se por acaso é o primeiro podcast, o primeiro vídeo que você assiste da gente sobre isso, volta lá pro primeiro episódio da primeira temporada, que ele é excelente e demorou 1 ano para eles continuarem a gravar, né? Demorou 1 ano, né? Depois que foi ter episódio 2, 3, 4, né? Então, realmente, é um pouco triste da gente refletir essas coisas. Mas como é o nosso papel aqui, né? Já que a gente está produzindo material sobre, gravando vídeos, fazendo podcasts, a gente vai falar sobre os episódios que estão disponíveis, todos. Não os que forem encaixados, talvez tenha uma coisa ou outra ali, né? Eu acho que tem um episódio meio perdido que deve estar nessa base do encaixe que você comentou, né? Então, já falamos um pouquinho de cada um dos membros do elenco, né? Falamos um pouquinho também, rapidamente, da Tisha Sterling, também, que é a atriz que está nesse episódio. Quanto a... Você quer que eu fale a sinopse? Pode ser. Se você quiser estrear falando a sinopse, pode ser. Pode ser. O Bill Bixby, ele é um cara que é um tradutor, ele é um cara que ele é um poliglota, fala diversas línguas, e ele recebe uma encomenda, né? Ele é chamado para a casa de um sujeito chamado John Carnaby. Esse cara, logo que o nosso querido personagem do Bill Bixby entra na casa dele, é uma casa vitoriana, meio gótica, com toda uma decoração que lembra a casa de um feiticeiro, de um bruxo, que realmente o nosso querido amigo o personagem do Vincent Price é um bruxo, o Carnaby é um bruxo. Sim. E ele quer que o Evans, que é o Bill Bixby, né, o personagem, o tradutor, traduza para ele um livro de feitiçaria em árabe que remete muito ao Necronomicon, que é uma criação, né, do universo ficcional do H.P. Lovecraft. Lembrando que o Necronomicon é um livro criado escrito por um árabe, né, escrito em árabe, inclusive. E aí, a história vai contar... E o personagem do Vincent Price, o feiticeiro Carnaby, ele oferece uma baita grana pro esse tradutor traduzir trechos do livro que ele quer e ficar morando lá na casa, enquanto ele porque é uma tradução bastante difícil, né? Não é uma coisa fácil, é árabe antigo e tudo mais. E também na casa, o Vincent Price vive com uma moça que a gente não sabe muito bem o que ela é dele, que é a Ferne, uma bela moça que aos poucos vai se revelar que também é uma bruxa. Parece uma assistente, né? Como se fosse uma assistente do bruxo, né? Uhum. Bom, aí, basicamente, tá na cara que coisas vão começar a dar bastante errado, óbvio, né? Senão não tem história. Entre elas, você tem ruídos muito estranhos nas portas e nas paredes da casa, ruídos esses que parecem incomodar bastante o feiticeiro vivido pelo Vincent Price, né? E outro detalhe é o conteúdo muito perturbador que tem no livro. À medida que o tradutor lá vai traduzindo trechos, ele descobre que o livro não é nada inofensivo, ele tem feitiços terríveis, e para quem fica traduzindo partes desse livro, ou entoa partes desse livro, há também maldições terríveis que envolvem desmembramento e você pegar fogo
e ser queimado vivo, por exemplo. E basicamente é essa a nossa história, né? Assim, é um episódio que eu acho que é impossível a gente não reparar logo de cara, como eu comentei, no clima, como ele é construído de maneira impressionante, né? Tudo, né? A luz, né? Você vê que eles estão realmente ali focados ali em fazer um episódio de terror, né? Com essa boa dose de um certo humor camp, né? Porque afinal você tem o Vincent Price com aquela voz maravilhosa dele, né? Na hora que o cara senta, né? O cara que é esse acadêmico, né? Ele começa a fazer ali pega o nome do cara e faz uma coisa de meio de numerologia, sei lá, um negócio assim, né? Pra ver, o seu nome tem a ver com tal negócio, o seu signo, a sua casa e tal. Ele faz um teste na hora, assim, né? Se o cara seria adequado. E o cara já fica meio desconfiado, já não quer aceitar. Só que aí ele chega e fala assim: eu vou te oferecer mais dinheiro. Eu vou te oferecer mais dinheiro. Se eu te oferecer mais dinheiro, você aceita? E é tipo assim, dá pra ver que o cara é um duro, né, Marcos? O cara não tem dinheiro, então ele fica meio atraído pelo dinheiro, mas não somente pelo dinheiro, né? Ele fica atraído pela moça também, né? Esse episódio tem uma coisa estranha, assim, a gente estava conversando sobre isso, né, Marcos, né? Ele parece que ele foi editado de uma maneira meio estranha. A história acontece dentro desse período de 25 minutos, mas ela é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido na história, sabe? É meio pá, tem que acontecer tudo rápido. Então você já vai ter o cara aceitando emprego, vai ter os momentos onde o Vincent Price fala que está escutando barulhos, tem muito isso, né, Marcos, no episódio. O cara falando assim, estamos escutando barulhos. Então você fica meio assim, né? Fala assim, ele tá sob maldição, visivelmente. Ele fala que tem um irmão, né? Isso é uma coisa importante na história, né? O irmão gêmeo que morreu. Tem o irmão gêmeo dele que morreu, que era um bruxo muito poderoso, né? Então o Vincent Price fica o tempo todo ouvindo barulho, que ele fala que é como se fossem patinhas de rato, né? E ele aceita ali o serviço. Tem uma coisa muito bonita também, né? Porque a gente lembra aqueles filmes clássicos, tipo A Bela e a Fera, o filme clássico, né? Tem aquelas cenas das mãos, né? No filme antigo lá da Bela e a Fera, né? Do Cocteau. E aqui também tem, né? Umas mãos segurando ali os candelabros e tal. Então tem um apuro, assim, tem um apuro visual muito grande no episódio, né? Tem uma decoração gótica espalhada e a casa, além de ter uma decoração bastante gótica, assim, você tem muitos tons vermelhos, e você tem símbolos de ocultismo e satanismo por tudo que é lado. E tem pinturas do William Blake, né? Vamos lembrar que tem pinturas fantásticas do William Blake, gigantes, né? Enormes no episódio. Mas tem uma cena, porque o Vincent Price, ele fala, né? Que o irmão dele morreu, mas ele tinha uma inveja do irmão porque o pai preferiu o irmão. Achava o irmão mais poderoso, mais digno de herdar ali, sei lá, a continuidade dos estudos de ocultismo da família. Tem uma hora que eles estão sentados à mesa e tem um bode. E aí o Vincent Price fala assim... Aí o Bill Bixby, o tradutor lá, ele acha estranho, né? Ter um bode na mesa com eles, né? É literalmente um bode na sala, né? Isso. Tá a Ferne, a moça sentada num canto da mesa, o Vincent Price no outro, o Bill Bixby no outro, tem um bode. Aí ele fala... Aí tá aparecendo bode pra vocês. Ele fala, meu pai. É meu pai, foi ele que construiu essa casa. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Esse bode é o meu pai, né? Aí tem até umas fotos, né, de produção, assim, dos caras tentando, né? Porque imagine você gravar com bode, né? Não deve ser uma coisa muito fácil de fazer o bode ficar bonitinho, sentadinho numa mesa, né? Então é uma cena muito divertida essa daí, com certeza, do bode, né? Então é um episódio assim que ele é divertido, né? A gente pode até falar sobre desfecho porque ele não tem grande segredo, né? O episódio, assim, né? Ele é o que é, 25 minutos disso, né? Basicamente, à medida que ele vai traduzindo o livro, ele vai percebendo que quem traduz esse livro fica amaldiçoado. Ele fala que não quer mais, quer devolver o dinheiro. Ele fala que não quer ler. Ele fala, nessa parte aqui eu não quero traduzir. Eu não vou traduzir essa parte. Eu vim de Price puxa uma arma. Isso, não, senhor, pode terminar a tradução. Senta numa cadeira. Pode sentar. Traduz aí.
termina aí sua tradução. Ele fala isso. Aí, assim, ele começa a se envolver com a moça, né? Que ela... É interessante essa personagem dela, porque ela parece que ela tá meio... Ela é um personagem, assim... que tá ali comendo pelas beiradas, né? Ela fica consolando, dá a entender que ela tem alguma coisa com o personagem do Vincent Price, o Carnaby, né? Tem uma hora que ele entra numa sala, os dois estão quase dando um beijo, né? O personagem lá tá quase dando um beijo. E, assim, ele não fala nada. Ele só fala, pô, vem pra cá que eu preciso fazer não sei o quê. Ele nem pisca, né? Porque ele tá totalmente, cada vez mais nervoso com o barulho e com essa aproximação de alguma coisa que tá prestes a acontecer. E é justamente quando o personagem do Bill Bixby, né? Ele faz a tradução que, primeiro, que vão aparecer partes de pessoas, né? Que eu acho que é do irmão dele, provavelmente. São partes do corpo do irmão gêmeo do Vincent Price, né? Isso, né? Um pezinho, uma mãozinha. Esse episódio é cheio de coisas legais. Ele tem muitas coisas interessantes, porque é engraçado. Na hora que ele abre a porta assim, tem um pezinho, uma mãozinha se arrastando, né? É muito divertido isso daí, né? Aí o cara lá, o cara que tá fazendo tradução, fecha a porta desesperado, né? Mas a aproximação desse irmão aí que ele vai encarnar, né? Ele vai aparecer, que é o próprio Vincent Price, né? Porque ele é gêmeo, né? Ele vai aparecer e com a aparição desse irmão, né? Pelo que eu pude entender, que tá sob maldição, né? Porque ele não sei se ele matou o irmão dele, né? Pra mim fica meio claro que ele fez isso com o irmão. Aí ele vai sendo induzido através de cânticos, que quem entoa esses cânticos é justamente essa personagem. A Férnia, né? Ela, exatamente, ela que está fazendo ali junto com essa entidade, né? Que é o Vincent Price remontado. Então aí ele coloca a cabeça ali na mesa para poder ser sacrificado, né? Então tem toda uma história ali, onde na verdade ela vai ficar com todo o poder, pelo que eu pude entender. Né, no episódio, porque o é um fantasma, né? Ele apareceu ali meio que para se vingar do irmão, por isso que o irmão tinha muito medo dele. O outro, né, que foi dado a sacrifício, e o cara, o acadêmico também, né? Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai ser desmembrado. Isso, não, ela vai induzi-lo usando, né? Tanto o poder de sedução dela quanto o poder de sugestão que ela tem, ela vai induzi-lo a terminar de traduzir o livro para ela ficar podendo usar os poderes que tem no livro. E como quem traduz o livro está condenado a ser desmembrado e queimado vivo, é o que vai acontecer com ele. E a Ferne vai ficar de boa, assim, vai ficar com poder e se livrar dos caras todos. E aí ele pergunta para ela, né? Ele pensa que ficou com a garota, né? Ele pergunta para ela assim: aquelas coisas que eu li lá não vão acontecer, né? Aí ela não responde, só dá um beijo nele assim que termina o episódio, é bem curtinho. Mas é que nem eu falei pra você, né? Não sei se tu sentiu isso, ele é um bom episódio, tá? Eu não me sinto triste vendo alguma coisa que tenha um Vincent Price, que tenha o Bill Bixby, ou até mesmo a atriz, sabe? Eu achei que é tudo muito bem feito ali, né? Que pena que tava acontecendo tantos incidentes assim, nos bastidores relacionados à produção, porque é tudo tão bem feito. A sensação que eu tenho é que parece que, sabe, quando você viu um corte de uma coisa que tinha muita coisa que não ficou no ar, sabe? Então parece que editaram muito ali, né, para correr com a história. Então valeria que fosse um episódio um pouco mais longo, foi isso que eu senti. Ele tem mais desenvolvimento do que aquelas gags horrorosas de humor que tinha na segunda temporada. Sim. Bem mais. Ele é um episódio que ele tenta equilibrar um tom sinistro com humor. E como ele tem mais tempo, tem meia hora para desenvolver isso, ele acaba conseguindo. Exatamente. Né? Dá tempo do Vincent Price ter os momentos dele. Enfim, um grande ator, um cara que sabia fazer uma atuação histriônica divertidíssima, e ele tá fazendo isso aqui nesse episódio. Então ele é 1000 vezes melhor do que aquelas gags terríveis, né, que a gente tinha na segunda temporada. Não tem comparação. Mas ele poderia ser mais legal ainda se tivesse ainda mais tempo, talvez para desenvolver um pouco a parte do terror, né? Que esse episódio porque visivelmente ele tem ele quer ser um episódio de terror.
Ele quer ser, só que não, e eu acho que tinha mais coisas ali para contar para o espectador. Eu acho que vale a pena, talvez, as pessoas procurarem o conto, né? Porque se o conto ele é assustador, ele tem uma nota assim muito mais séria nesse sentido de ser uma história sobrenatural mesmo, então é muito interessante. Dessa vez a gente não conseguiu acessar o conto, né? Às vezes a gente consegue ter esse tempo de acessar o conto, né? E a gente faz a comparação, né? A gente deve fazer isso em alguns outros episódios, mas aqui eu fiquei muito curiosa para ler o conto, né? Para conhecer a história do conto. E saber, né, os dobramentos dessa história, que com certeza tem muito mais caroço nesse angu, né? Certeza, né? Sim, sim. Eu não saberia, a gente não tem a informação na mão que esse episódio ele começou a ser produzido para ele ter uma metragem maior, e quando houve a decisão do canal para os episódios serem mais curtos, ele acabou sofrendo algum corte. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem essa informação com certeza. Na verdade, né? Eu tenho essa impressão, né? Com certeza. Mas foi um bom episódio de maneira geral, né? Se a gente fosse dar, assim, uma nota para ele, acho que a gente daria uma nota legal, né? A gente não é de dar nota, né? E tal, e a gente com essas questões todas de direitos autorais, né? A gente também não vai nem escolher música, porque o YouTube derruba muita coisa, derruba muito vídeo da gente. Então, mas tu gostaria, de repente, você pensou sobre isso? Você gostaria de fazer uma referência a um outro filme ou uma série que você goste? Tem bastante filmes com essa temática dos feiticeiros, né? Tem aquele filme The Love Witch, por exemplo, um filme muito bacana, né? Aí já é sobre uma feiticeira, mas que eu acho que é interessante. É um filme que ele meio que desconstrói um pouco essa coisa do filme de bruxo, de bruxa. Para quem quer um filme de bruxo mesmo, né? Com toda essa coisa também um pouco galhofa e tudo mais, tem o Warlock, o demônio, por exemplo, um filmaço de bruxo. Muito bom. Aliás, eu adoro filmes de bruxos. Eu acho que o Warlock é um ótimo filme de bruxo, né? É um filme quase perdido no tempo, assim, um ótimo filme de terror, né? Eu gosto muito, já que eu mencionei a Barbara Steele, né? Já que a gente fez um programa, né? A gente fez essa brincadeira de falar de 2 atores. Eu gosto muito daquele Curse of Crimson Altar, né? É a Maldição do Altar Escarlate, que é com ela. Nossa, é famosa a maquiagem dela, e é um filme muito legal também. Esse filme aí tem o Christopher Lee, tem a Barbara Steele, tem o Boris Karloff. Nossa, é um filme muito legal, muito bonito. E assim, é um filme também, se não é de bruxaria, é de invocação de entidade, assim, é muito legal. A Barbara Steele, sempre achei uma das mais estilosas, brincando com o nome dela, dos clássicos do horror, assim. Eu sempre gostei muito dela. Tem o filme A Bruxa, por exemplo, do Robert Eggers, famoso aí. Sim. Tem aquele Você Não Andará Sozinha, aquele filme de bruxa que tem participação da Noomi Rapace. A Noomi Rapace, que fez aquela trilogia muito legal, assim. Esse filme passa muito despercebido, quase ninguém lembra desse filme. E ela vai mudando de aparência, assim. É um filme sinistríssimo esse daí. Tem os Jovens Bruxas, filmes que fez muito sucesso, sei que você gosta, inclusive. Adoro. Muito bom. Então é isso, né? Então a gente fez aqui um primeiro programa. Espero que você esteja gostando. A gente sempre recomenda você procurar, né, nos nossos podcasts. A gente pode deixar os podcasts que a gente menciona nos relacionados do Spotify, né, que tem como você deixar ali, né, embaixo ali os podcasts que estão disponíveis no próprio Spotify, mas fica o convite aqui para você conhecer os nossos programas, que a gente fala também de terror, né, mas a gente está fazendo isso há bastante tempo, então fica o convite aqui e você conhecer os programas que a gente já fez sobre Além da Imaginação, Galeria do Terror, né. Então, obrigada, Marcos. Você quer deixar um recado aí no finalzinho? Se hidratem bastante, porque tá difícil, viu? A gente tá derretendo aqui, tá mó calor. Mó calor. Obrigada. Gente, quem puder, apoie a gente financeiramente mesmo, assim, porque nós precisamos do seu apoio para poder continuar fazendo o nosso trabalho. Nós temos o nosso perfil lá no Apoia-se, que você pode doar qualquer coisa mensalmente. Você coloca no cartão, 10, 20 reais. Via Pix é apoiomasmorra@gmail.com.
Como você está vendo aí, eu estou colocando agora, tem o nosso Live Pix também, que você pode mandar uma mensagem áudio. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você manda a mensagem áudio pelo Live Pix, né, que fica gravada, e a gente toca. Uma maneira de você interagir com a gente, mesmo a gente não estando ao vivo, tá bom? Obrigada de coração, a gente se encontra logo, tá? Logo mais, sexta-feira, já tem o próximo programa. E acompanhe a gente também nas nossas lives, nossos programas mensais, nossos programas de cinema. Compre na Amazon através do nosso link. Se você for comprar alguma coisa, compre pelo nosso link, porque nos ajuda bastante, né? Você viu que tá o QR Code aqui no fixado. E a gente se encontra em breve. Beijinho. Tchau, tchau. Fiquem muito bem.